E uma costureira estratégica, ela é capaz de organizar e construir um ateliê que reflita os seus próprios valores e que gere resultados reais de até R$ 10.000 por mês. Então, se você ainda não se inscreveu, clique aqui na descrição desse vídeo, que você vai ter acesso ao link de inscrição, tá? Agora a gente já vai para a conclusão da nossa aula de hoje. Produtividade não é sobre fazer mais coisas. Parece que uma pessoa produtiva é alguém que nem respira direito, né? De tanta coisa que ela faz, nem dorme direito. Mas não é isso, viu? Produtividade é sobre fazer as coisas certas. Não é sobre fazer muita coisa. Não é sobre fazer mais. Porque às vezes, quem nunca passou um dia todo com muitas tarefas, muitos compromissos, muitas coisas para preencher esse dia. Só que chega no final do dia, você olha para trás e você não tem nada de concreto feito. Você só se cansou, você fez muitas coisas, mas primeiro, nada te levou mais próximo do seu propósito e você não conseguiu construir nada de concreto com essas ações que você tomou. Então é isso que é produtividade, é fazer melhor, é fazer certo, é fazer coisas de forma consistentes. Isso que é, pelo menos, a produtividade que eu defendo, tá? Isso tem muito a ver com o nosso movimento, o movimento Vida Criativa, que é a minha filosofia de vida, que eu transformei em um movimento, para que a costureira tenha reconhecimento social, autonomia financeira e bem-estar pessoal. Esses são os pilares do movimento Vida Criativa. E os princípios são criar e agir. Por isso, cria ativa, tá? Porque muitas vezes tem muito a ver com esse tema que a gente está falando hoje. Muitas vezes a gente cria demais, né? A gente inventa, a gente cria, a gente planeja, a gente idealiza, mas e o ativa do criativa? A ação a gente acaba deixando a desejar muitas vezes por conta da procrastinação, por exemplo. Então, acaba não fazendo o elo entre a cria e a ativa. E para fazer esse elo, precisa ser criativa, precisa das duas coisas, tá? Esses são os princípios do nosso movimento Vida Criativa, para você, costureira criativa. Quem quiser saber mais sobre o nosso movimento, pode me mandar uma mensagem ou lá no grupo do WhatsApp, ou colocar aqui nos comentários que a gente conversa melhor sobre isso, tá? A procrastinação só pode ser superada quando começamos a agir, mesmo que em pequenos passos, tá? Vou passar uma tarefinha para vocês. Meninas, eu quero que vocês coloquem aqui para mim, antes de eu terminar de ler, qual foi o ponto alto da aula de hoje, que a gente já está seguindo para o nosso finalzinho. Então, enquanto vocês colocam qual foi o ponto alto da aula de hoje, o que é que mais te tocou, que foi falado aqui, o que mais tocou você? Quero que vocês escrevam aqui para mim, para que eu leia antes da nossa aula acabar. Acaba demorando um pouquinho entre o que eu falo e o que você responde, acaba demorando um pouquinho para aparecer aqui para mim. Então, enquanto vocês vão escrevendo aqui qual foi o ponto alto da aula de hoje para você, eu vou falando sobre a tarefa, tá? A tarefa que você vai fazer é para você escolher uma atividade que você tem adiado por muito tempo, independente do tamanho, tá? Mesmo que seja a tal da coleção, que é algo enorme e grande, né, que a gente comentou aqui. E quero que você mentalize essa tarefa grande e que você execute uma microação ainda hoje. Então, se o seu objetivo for a tal da coleção, eu quero que você faça uma microação hoje, que seja fazer uma pesquisa, que seja montar a sua agenda, né? Em tanto tempo eu vou fazer a pesquisa, o programa, em tanto tempo eu vou montar a pesquisa, em tanto tempo eu vou garimpar as matérias-primas, depois eu vou fazer o desenho. Quanto tempo você vai precisar do total e quanto tempo de cada tarefa? Sabe, é uma microação, você vai sentar e vai escrever isso. Ficou claro? Para você escolher aquela tarefa que você vem adiando há tempos e executar uma microtarefa em prol desse objetivo que você tem, tá? E agora eu quero falar um segredo. Não esqueçam de colocar aqui, hein, o ponto alto da aula de hoje.
O segredo da produtividade é simples, não tem nada de complicado. Eu já tô terminando, hein? É ação diária e consistente. E ajustes. Ação diária, consistência e ajustes. E é um círculo que não se acaba. Então você precisa estar agindo diariamente para que você tenha consistência e sempre reajustando o que for necessário. Então, se for preciso mudar rotas, se for preciso um aprimoramento, enfim, esse é o segredo da produtividade. Não é nada demais. E assim, a gente encerra a aula da aula 4 da procrastinação, a produtividade. A Graça colocou aqui que o ponto alto da aula para ela foi o método Pomodoro, né, Graça? Esse foi o ponto alto da aula para você? Sim, é um método muito bom, que funciona bastante e ajuda a gente não ficar tão bitolada, sabe? Porque quando a gente, principalmente quando a gente senta para costurar, quando a gente senta para fazer nossas coisas, a gente só quer levantar quando vê o negócio pronto. E às vezes, deu lá 2, 3, 4 horas da manhã, o negócio não tá pronto ainda e a gente não levantou. A gente deixa de tomar água, a gente fica segurando o xixi, a gente fica sentindo dores nas costas, forçando a vista, mas a gente tá lá até terminar. E com o método Pomodoro, tá vendo como eu sei do que você vive? Tá vendo como eu sei do que você passa? Sureira, tá pensando o quê? E quando a gente aplica o método Pomodoro, a gente passa a respeitar o nosso corpo, os nossos limites, né? E porque sem isso não vai ter costureira, não vai ter coleção, não vai ter livro, não vai ter nada. Adianta? Não, né? Meninas, eu quero encerrar a aula de hoje com uma gratidão imensa pela participação de vocês, pelo tempo de vocês, pela companhia de vocês. É sempre muito gratificante estar aqui junto com vocês ao vivo. E esse tempo, né, que vocês dedicam a assistir uma aula ao vivo também, eu reconheço muito.